Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à nossa leitura de Nicolau Cabacilla, A Vida em Cristo, Mística Sacramental da Igreja do Oriente, nosso quarto encontro. Vamos trabalhar os capítulos 19 a 26, da primeira parte. 19. O batismo consente de ser e de substituir, segundo Cristo, porque ele recebe mortos e corruptos, e, em primeiro lugar, lhes conduz à vida. A unção do miro, o crisma, traz à perfeição aquele que acabou de entrar na vida, no caso pelo batismo, infundindo-lhe a força correspondente. A Divina Eucaristia conserva e sustenta esta vida daquilo que foi conquistado, adquirido, e faz permanecer na vida. Por isso nós vivemos graças a este pão, e nos movemos graças a esta unção, depois da imersão na água que recebemos o ser. 20. É assim que nós vivemos em Deus. Transpusemos a nossa vida deste mundo visível ao mundo invisível, não mudando de lugar, mas mudando de costumes e vida. Na verdade, não somos nós que nos colocamos no caminho de Deus e para Deus. E saímos, então, em direção ao alto. Mas é Ele que veio a nós, que desceu. Não fomos nós que o procuramos, mas fomos procurados. Não foi a ovelha que foi procurar o pastor, nem o dracma, moeda, que procurou o dono da casa. Mas ele que se abaixou até a terra e encontrou a sua imagem, visto que nós somos a imagem de Deus. Como a moeda traz uma imagem, uma metáfora, o ser humano também traz a imagem de Deus. Ele foi onde a ovelha se perdeu, a levantou e elevou em seu extravio. Não nos tirou desta terra, isso é importante, não nos tirou desta terra, mas deixando-nos aqui, nos fez celestes. Infundiu em nós a vida divina, sem nos levar para o céu, mas curvando e abaixando o céu até nós. Como diz os profetas, rasgando o céu e descendo. Isaías capítulo 63, versículo 19. 21. Por meio dos santos mistérios, portanto, como uma janela, o sol da justiça, tirado aqui de Malaquias capítulo 3, versículo 20, entra neste mundo tenebroso, coloca na morte a vida, segundo o mundo, e faz surgir a vida sobrenatural. A luz do mundo, que é Jesus, João, capítulo 8, versículo 12, também capítulo 9, versículo 5, que vence este mundo, como ele mesmo disse quando afirma, eu venci o mundo. E ele venceu colocando no corpo mortal e frágil a solidez da vida imortal. 22. Quando numa casa entra um raio de sol, a luz não atrai mais as vistas, mas domina vitorioso o esplendor deste raio. A mesma coisa acontece nesta existência.
quando por meio dos mistérios, quais são os mistérios? Batismo, crisma e Eucaristia. Entra o fulgor da vida futura e habita assim a alma, isto cobre todas as outras obras deste mundo, que obscura a grandeza e a beleza. 23. É esta a vida do Espírito, que vence todo o desejo da carne. Segundo o que disse Paulo, caminhai no Espírito e não realizareis os desejos da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. É esta a estrada que o Senhor traçou vindo a nós. É esta a porta que ele abriu, entrando no mundo. Nem mesmo quando voltou ao Pai, quis fechá-la, mas mantendo suas promessas, que bem conhecemos por ela, do Pai ele retorna aos homens. Antes, ele sempre estará presente em todo lugar. Mateus capítulo 28, versículo 20. 24. Esta é verdadeiramente a casa de Deus. Esta é a porta do céu. Gênesis capítulo 28, versículo 17. Disse o patriarca. Porta em que descem sobre a terra não só os anjos. Gênesis capítulo 28, versículo 12. Porque eles estão presentes em todo lugar, mas também desce o Senhor em pessoa. Que nós devemos fazer um comentário de Orígenes na sua obra Contra Celso, no livro 5, capítulo 4. Os anjos são espíritos que receberam um ministério. Foram enviados para realizar um serviço, pelo bem daqueles que devem herdar a salvação. Sobem para levar a súplica dos homens às regiões celestes. Depois descem para trazer a cada um, segundo seu mérito, a graça de Deus que ele ordenou oferecer e doar aos homens. A presença deles na divina liturgia é assegurada, a presença dos anjos. Eles possuem lugar específico no batismo, com a atribuição, quando nós somos batizados, nos vem atribuído um anjo da guarda. Continuando o texto de Cabacilha. Eis porque, quando o Salvador consentiu de receber o batismo de João Batista, prefigurava assim, como em imagem, o batismo que ele trazia. O céu se abriu, rasgou, para fazer ver que, por meio deste batismo, nós veremos as regiões celestes. 25. E quando declara que quem não for batizado nesta água não pode entrar na vida, João capítulo 3, versículo 5, deixa entender que este lavacro é um acesso, é uma porta. Abri-me as portas da justiça. Salmo 118, 117, versículo 9. Diz Davi, expressando assim. Então, o que ele estaria dizendo com isso, Davi? Eu creio, o seu desejo, que aquela porta viesse aberta. Então, é o desejo de Davi que essa porta esteja aberta. E por isso, muitos profetas e reis desejavam ver essa porta aberta. Mateus capítulo 3, versículo 16, Lucas capítulo 10, versículo 24. A chegada na terra do artífice desta porta. Por isto diz, se não lhe fosse dado de atingir o acesso, no caso aqui de Davi, de atravessar as portas, renderia graças a Deus que demoliu o muro de separação. Efésios capítulo 2, versículo 14. Entrarei atravessando, diz,
e darei graças ao Senhor. Salmo 117, versículo 19. Visto que, graças a estas portas, se pode atingir ao mais perfeito conhecimento da bondade divina de Deus, a favor da nossa estirpe, como também a favor da sua filantropia, isto é, amor pelos homens. 26. Existe, por acaso, uma maior manifestação de bondade e de filantropia? Devemos notar que, para Kabbalah, a deificação não é fruto da ascese, nem da contemplação dos mistérios, sacramentos de iniciação. E assim, seguiria as pegadas de São João Crisóstomo. A filantropia daquela que, emergindo na água, liberta a alma da impureza, ungindo com o miro crisma, faz reinar a realeza que está nos céus e, oferecendo seu corpo e sangue, admite o seu banquete. Os homens se tornaram deuses e filhos de Deus. É a deificação. Deus se fez homem para que o homem se tornasse divino, se fizesse Deus. A nossa natureza recebe a honra que se atribui a Deus. E o pó, que é o homem, vem elevado a uma glória tão alta de obter semelhante honra e semelhante divindade, que é a própria natureza divina. Existe algo semelhante a tudo isto? Uma novidade assim extrema não supera tudo? Depois nós vamos continuar a nossa reflexão, sempre guardando alguns aspectos importantes para a nossa compreensão, a importância dos mistérios, batismo, crisma, eucaristia, sacramentos de iniciação. É através desses mistérios que nós vivemos em Deus, onde a gente transpõe essa vida deste mundo visível, somos transpostos ao mundo invisível, não saindo do nosso lugar, da nossa humanidade, mas mudando nossos costumes como nossa vida, ele diz. E, acima de tudo, com os mistérios recebidos e a graça dele recebida, ele não nos tira da terra, nos faz inseridos na própria realidade humana, mas nos deixa aqui, como seres celestes. Infundiu em nós, então, naquele momento dos mistérios, a vida divina, sem nos levar ao céu, mas se curvando e abaixando o céu até nós. Então, essa divinização, esse sentido, que não é admitido pela ascese, pelo esforço, para poder estar à disposição totalmente da graça, não. Aqui para nós, nós vemos que, ao recebermos os mistérios, batismo, crisma e eucaristia, nós já participamos da realidade celeste na nossa vida humana e nos faz celestes aqui na terra, quando recebemos esses sacramentos e vivemos esses sacramentos na terra. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.